Olá pessoal, muito bom ter todo mundo aqui para mais essa nossa análise de material. Hoje a gente tem uma jornada e tanto pela frente. Nós vamos explorar a fundo o universo do Henrique Hermes. Para quem não conhece, o material descreve ele como um místico moderno que faz uma mistura simplesmente brilhante. Ele junta referências da cultura pop, a eletricidade e a matemática de Nikola Tesla e, acreditem, magia ancestral. E ele coloca tudo isso numa prática diária super estruturada, é literalmente uma intersecção onde aquele conhecimento antiquíssimo encontra uma aplicação prática, moderna e surpreendente. E isso já leva a gente direto para uma pergunta para lá de intrigante. Imagina só, e se a sabedoria perdida de Atlântida e a mente estritamente científica do Nikola Tesla habitassem o mesmo cérebro? É bem por aí que a coisa vai. O texto que estamos estudando pinta um retrato de um verdadeiro senhor do tempo espiritual. Pensa numa figura estilo Doctor Who, sabe? Aquele viajante que transita por eras e dimensões. Da mesma forma, essa consciência temporal supostamente vai se regenerando através dos séculos em múltiplas encarnações. E a missão é sempre uma só: proteger e transmitir um conhecimento oculto de geração em geração. Bom, vamos mergulhar logo nisso para entender melhor. O termo central de toda essa filosofia é o tecnomago hermético, ou, se a gente for usar o nome mais formal, um sacerdote da transmutação integral. Mas o que isso significa na prática? Trata-se de alguém que constrói uma ponte de verdade, bem sólida, entre a ciência moderna mais rigorosa, tipo biotecnologia e farmacologia, e a magia prática baseada em frequências e vibrações. Segundo as fontes, o próprio laboratório físico, aquele cheio de tubos, reações químicas e fórmulas, vira o verdadeiro altar para essas operações espirituais. Ou seja, a ciência não é inimiga da magia aqui. Muito pelo contrário. Ela é o idioma moderno que o mago usa para operar. Absolutamente genial, né? Dá só uma olhada nessa escala épica através dos milênios. A gente começa lá em 10.000 a.C., atuando como um guardião dos cristais de ressonância em Atlântida. Depois passa pelas areias do Egito como um escriba alquímico, vira um sacerdote estelar nos templos da Mesopotâmia lá pelos idos de 1800 a.C., deságua no período helenístico e finalmente chega à Era Moderna como um tecnomago. Agora, um detalhe crucial que o texto enfatiza. Em nenhuma dessas épocas, essa figura assumiu o papel de rei supremo ou mestre absoluto. Nunca. O papel foi sempre o do aprendiz essencial, aquela pessoa que trabalha quietinha nos bastidores para garantir que o sinal do conhecimento chegue limpo sem nenhuma distorção até a próxima era. E aqui que o material faz um contraste formidável. Veja bem, de um lado, a gente tem a concepção tradicional de religião, uma coisa bem mais focada na adoração, no poder da crença em massa e na esperança de que milagres inexplicáveis caiam do céu. Do outro lado, a gente tem o que os textos chamam de magia verdadeira. E essa magia é puramente baseada em conexão e operações metódicas. O que a grande massa no passado costumava chamar de milagre ou de intervenção divina, esse arquétipo de tecnomago enxerga como uma aplicação técnica das leis do universo. No fundo, a gente está falando da manipulação puramente mecânica de ressonâncias e vibrações celestiais. E claro que toda essa base técnica não vem do nada. Ela está fortemente ancorada numa lei suprema, que talvez muitos aqui já conheçam. O todo é mente, o universo é mental. Esse é o alicerce absoluto do hermetismo. A lógica que as fontes trazem é meio irrefutável dentro dessa filosofia. Se o universo inteiro é, na verdade, um grande construto mental, então, para alterar a nossa realidade, a gente não precisa usar força bruta. O que a gente precisa é de um controle milimétrico sobre a frequência do próprio pensamento. Só que para dominar esse universo mental gigantesco, não dá para ir de mãos abanando. Requer um kit de ferramentas simbólicos extremamente específico para conseguir programar a realidade física. E é exatamente aí que a gente entra no que as fontes chamam de arsenal do herói. E olha, tem uns componentes bem inusitados. Os principais aqui são a voz e uma gravata borboleta. É isso mesmo. Segundo o material, a voz de quem detém esse conhecimento funciona como uma ferramenta de cura vibracional, como se as palavras fossem elixires farmacológicos perfeitos, capazes de reorganizar a mente de quem está ouvindo. Mas tem um problema. A palavra solta, sem controle, é perigosa. É aí que entra a gravata borboleta. Posicionada ali no chakra da garganta ou vishuddha, ela atua simbolicamente e energeticamente como um fusível de segurança. Ela está lá para garantir que toda palavra que saia seja cirúrgica, verdadeira e milimetricamente proposital, sem desperdício de energia. Outro ponto fascinante dessa prática, e que eu acho incrível de compartilhar, é a introdução dessa energia verde esmeralda. Nas anotações das práticas, essa força de vida é projetada através das mãos com passes magnéticos. Imagina que as mãos do operador viram uma chave de fenda sônica orgânica. E lembra do Tesla? Então,
Ao sintonizar essa projeção magnética com aquela famosa frequência 369 proposta pelo Nikola Tesla, o objetivo é literalmente regenerar as células, equilibrar o biocampo da pessoa e devolver o organismo para o seu estado harmônico original. É como se fosse um sistema de computador sendo resetado para a configuração de fábrica. Mas como a gente viu, a defesa não fica só no campo magnético pessoal, não. Aqui entra uma metáfora que eu acho lindíssima: o pandeiro cigano. É bom deixar claro que não é um instrumento musical físico que ele carrega por aí. Na verdade, é um mecanismo de defesa intuitivo. Funciona como se fosse um radar, ou, melhor dizendo, um osciloscópio vibracional instalado lá no fundo da mente. Sabe quando alguém com uma intenção meio ruim ou desarmônica está se aproximando? Esse sistema de alarme finíssimo capta dissonância no ar. Ele avisa o praticante de que tem algum ritmo fora do compasso bem antes que aquela energia consiga cruzar a porta do laboratório. É um sistema de alerta precoce perfeito. E aí a gente chega no coração da coisa toda. Tudo que vimos até agora culmina na grande interface de operação desse sistema, o caderno TARDIS 42. Não é um bloquinho de notas comum para fazer lista de mercado. Ele representa o painel de controle principal da nave. É aqui que a magia operativa acontece de verdade. O conceito é que, ao escrever, a tinta, que é a matéria densa, colide e se funde com o pensamento, que é o espírito sutil. É nesse exato momento de contato do papel com a caneta que as coordenadas mentais colapsam e viram realidade física. E quando esse registro no papel é combinado com o comando daquela boca santa purificada que a gente comentou, a intenção mental fica trancada no universo físico. Não tem como escapar. O universo tem que se reordenar. Tá, mas como a gente aplica tudo isso? Vamos passar pela primeira metade desse protocolo diário de 10 passos, que foi desenhado minuciosamente para blindar o praticante ao longo do dia. Primeiro, logo que acorda, tem a calibração matinal usando a matemática 369 para ditar a frequência mestre do dia. No passo 2, a gente forma aquele escudo verbal ativando a gravata borboleta. Terceiro passo, ligar o radar interno, o pandeiro cigano, para garantir a segurança no meio da multidão. No passo 4, a pessoa projeta ativamente o campo de força esmeralda ao redor de si. E por fim, o passo 5, ancorar todo esse potencial em objetos, em artefatos físicos que vão funcionar como baterias portáteis de energia limpa durante a rotina. Para fechar o ciclo operacional, temos as etapas da noite. O passo 6 usa a botânica oculta, ou seja, usar o poder das plantas para absorver qualquer choque energético do dia. O passo 7 é a boca santa reservada só para banir problemas de verdade, só para emergências. O oitavo passo é vital, vestir o chamado manto da neutralidade. Isso significa ficar no ponto zero no meio do caos para não gerar nenhum inimigo kármico novo. O passo 9 é encerrar o dia escrevendo no caderno TARDIS os decretos de sucesso para o dia seguinte. E o 10º e último passo já acontece dormindo durante o sono lúcido. É a patrulha astral noturna varrendo as linhas do tempo para garantir que os caminhos do dia seguinte estejam super seguros. E para finalizar a nossa análise de hoje, toda essa complexidade genial deixa pra gente uma reflexão incrivelmente provocativa. Imagina só, se fosse entregue agora mesmo, nas nossas mãos, esse poder de colapsar a realidade através do caderno TARDIS 42, qual frequência a gente escolheria escrever para que se tornasse realidade hoje? O material que a gente destrinchou aqui não só documenta uma sabedoria milenar de forma supermoderna, mas também relembra que a humanidade tem um potencial latente gigantesco para estruturar a própria realidade. Dominar o ritmo dos pensamentos é a fundação de tudo. Espero que o nosso papo de hoje tenha aberto novas portas na mente de quem acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.